Hoje, a partir do primeiro gol, quando o Bolívar abre, então, o Flamengo ficou um time leve. Ficou um time com a cara do Tite e com a cara do Flamengo. Para passar. Resposta, o segundo jogo com vitória aí, com bom desempenho. E acho que o campo tá deixando cada vez mais claro, né? O jogo do Flamengo, o bom jogo do Flamengo é... O Flamengo que não tomou conhecimento do Bolívar, 4 para o Flamengo, 0 para o Bolívar no Maracanã. Com menos de 1 minuto, o Flamengo já abriu o placar com o Gerson, Ayrton Lucas, Pedro. Voltou ao normal, esse é o Flamengo que o torcedor quer ver, né? O de sábado e o de hoje. E recadinho importante aqui para você que tá querendo tirar aquele dinheirinho do FGTS, aquele saldo que tá ali parado e não consegue sacar, só que você precisa desse dinheiro, né, para pagar uma dívida, para fazer uma viagem. Olha só, galera, tô recomendando aqui para vocês a empresa Mais Ágil. Eles conseguem te ajudar a resolver esse problema em até 24 horas. É só você falar com eles no link que eu vou deixar aí, o contato que eu vou deixar na descrição e fixado nos comentários. Vocês poderão falar com eles. Um serviço assim muito top de qualidade, vocês podem ficar despreocupados. Aproveito e falar também que vocês vieram, né, foram para lá, recomendados daqui do nosso canal Futefla, e vocês serão muito bem atendidos aí pela a equipe da Mais Ágil. Então não perca tempo e já vai sacar o seu F. Então fala, galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos para os comentaristas de todo o Brasil repercutindo a grande vitória do Flamengo. Vamos ver o que cada um deles falou no jogo que o Flamengo venceu por 4-0 no Maracanã Bolívar pela Libertadores. O Flamengo devolveu a derrota com gosto, devolveu a derrota que recebeu em La Paz com um gosto muito, mas muito bom, porque foi com goleada, foi com vários jogadores se destacando. E vamos ver aí como a imprensa está reagindo. O Flamengo agora tem chances reais ainda de ser o líder, tem chances claras de se classificar para a próxima fase, oitavas de final, e vamos ver aí o que é que eles vão falar. Deixaremos os créditos na descrição e pedimos a você que nos apoie se inscrevendo, ativando o sino, deixando um like e também o seu comentário, que é muito importante. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. E vamos para o Maracanã. Pedro Ivo Almeida pede passagem aqui no Linha de Passe. Estamos ao vivo com o nosso Pedro Ivo. Depois, olha, tinha um 4-0 sobre o Bolívar para espantar toda a Urucubaca. Quando o jogador faz gol, faz tempo que não faz gol, sai zica, começa a fazer assim, essa é a comemoração, né? Sai zica. O jogo do Gerson, que não vinha jogando bem. O jogo do Gerson, acho que o Flamengo hoje foi o dia do sai zica. Torcedor finalmente saiu satisfeito, o exigente torcedor do Flamengo finalmente saiu satisfeito do Maracanã, Pedro Ivo, tudo bem? Tudo bem, William? Um beijão pra você, Birne, Bertozzi, Calçade, André, o fã de esporte ligado com a gente até agora, esse dia inteiro de Comebol Libertadores. Você tocou num ponto muito interessante. O exigente torcedor do Flamengo. Uma boa vitória no sábado, mas ele chega aqui hoje vaiando, cobrando, dizendo que tem que ter raça, determinação, que está na hora de jogar. O Flamengo faz 2-0 e ele está vaiando o atacante que perdeu o gol. Segundo tempo, ensaia uma vaiazinha aqui ou outra, mas acaba que o 4-0 se impõe. Mas sim, é um exigente torcedor do Flamengo, é um exigente torcedor do Flamengo que há muito tempo vinha falando algo como esse time não evolui. Esse time não joga o que pode, esse time não entrega o que tem capacidade. Muito se ouviu antes do último fim de semana isso, que o Tite estava sendo cobrado, não sabiam se ele chegaria ao jogo do Bolívar, pressionado. E hoje eu acho que vai até além do 4-0. 4-0 é emblemático. Você balançar as redes 4 vezes, 4 jogadores diferentes, muita gente jogando bem, é emblemático. Só que eu acho que passa muito por evolução. É uma formação muito parecida com a do último fim de semana contra o Corinthians, entra o Arrascaeta na vaga do Lohan. Não necessariamente é um jogo igual, por isso que eu falo de evolução. Contra o Corinthians é no Flamengo que sobe a marcação, pressiona, tem a bola o tempo inteiro, o Corinthians não consegue respirar, não tem meio de campo. Em algum momento hoje o Bolívar sobe a marcação, então o Flamengo tinha que apresentar mais do que apresentou contra o Corinthians, por exemplo. Ele tinha que saber sair jogando, que era o problema dos últimos jogos, e muitas ligações interessantes do Rossi, ora para o Gerson, ora para o Ayrton Lucas, ora para o Cebolinha. Na primeira escapada desviada do Ayrton Lucas, a bola sobra para o Cebolinha. Você já vê muito do que o Flamengo vem construindo na última semana. O Cebolinha contra 3 jogadores, corta para o fundo, cruza, o Pedro não chega, mas tem um Gerson fechando, chegando muito bem, pisando na área para fazer 1-0. Condiciona todo o jogo, mas não por causa disso o jogo se altera, porque o Bolívar sobe a marcação, o Flamengo consegue sair jogando. É bem verdade. Passa por 2 lances ali, 2 sustos, mas consegue se recuperar muito bem disso. Quando a bola é disputada no meio de campo, vence muito duelos. Desarma, marca, chega, o que não vinha acontecendo também. É outra evolução. Quando escapa
diferentemente do que aconteceu no último fim de semana contra o Corinthians, finaliza, executa, mostra eficiência, constrói o placar. Alguns até no primeiro tempo poderiam achar que o placar ficou um pouco elástico, porque o Bolívar chegou, mas não. O Flamengo finalizou com eficiência. É isso que dele se espera. Então, são muitos pontos que você olha e fala, esse Flamengo, enfim, evoluiu, que a torcida, a exigente torcida, gostaria de ver. Então, muito de um jogo também sem bola, que exigiu um jogo com bola para fazer uma ligação. O Flamengo que pressionou muito bem, também encaixou, muito compacto. A gente observando aqui do estádio, todo mundo muito blocado. Quando sobe a primeira linha, sobe a segunda linha dos volantes, dos meias, sobe a linha de defesa, dificulta também. Então o Flamengo soube jogar muito bem. Destaque para mim, acho que foi o Birner que falou, o Gerson muito interessante. O Gerson começa pela beirada, mas não é exatamente um ponta. É muito parecido com o que o Tite tentou fazer com o Coutinho algumas vezes na seleção brasileira. Ele começa na ponta, flutua para o meio, o gol do segundo tempo, o Gerson está lá na esquerda, isso confunde, arrasta. Sabe, a defesa do Bolívar perde a referência do Gerson, quando vai catar o Cebolinha, perde a referência do Cebolinha, porque inverte muito com a Ayrton, perde a referência do Arrascaeta, desarma a linha, o Pedro tem muitas chances, então tem evolução, tem muita coisa bacana para falar desse Flamengo e entender por que construiu esse placar de 4-0. Surpreendentemente, depois de tudo que passou, o Flamengo chegou na Libertadores e com uma vitória simples contra o Milionários na última rodada está classificado. Talvez com uma combinação, o Bolívar perdendo o Palestino, pode até passar em primeiro. Quem imaginaria isso diante da última semana, dos últimos dias do Flamengo do Tite, William? Parece que o Flamengo finalmente estreou na Libertadores, Birner. Estreou com o Tite achando um posicionamento ali para o Gerson, que onde ele melhor jogou com a camisa do Flamengo esse ano. Foi o melhor Gerson do ano até agora. Foi a melhor atuação do Gerson. Vale lembrar que o Tite jogar com um atleta mais construtor, é um meia pelo lado, uma coisa muito antiga. O Corinthians jogou com o Jadson, exatamente jogando pela direita e Renato Augusto por dentro. É o quarto meia que ele utiliza há muito tempo, fala compactado, dá espaços até dizer chega, e o mérito do Flamengo foi saber aproveitar disso, né? Óbvio que também deu um pouco mais de espaço do que o Tite gosta. Conhecendo o Tite, os espaços dados pelo Flamengo do que propriamente a capacidade do time construir quando ele for falar internamente com os jogadores, porque é uma ideia de aperfeiçoar a ideia de jogo do Tite. Porque o Flamengo, repito, é um time do Tite, eu sei que estou sendo chato, e os times do Tite não são times frenéticos, times que jogam pé na bola, aquela coisa, sabe, acelerada, intensa. É um time que tem o controle do ritmo de jogo, não por fazer um jogo frenético. Por saber cadenciar, por saber a hora de pressionar, por saber a hora de jogar com a linha mais baixa, com a linha mais alta. São times frios, inteligentes. E esse time do Flamengo tem muitos jogadores com características de times mais frenéticos. E o Tite tem que reconfigurar essa programação dos jogadores do Flamengo. Eu acho que o jogo de hoje foi um bom exemplo, Pedro. Porém, é preciso ter paciência. Não significa que o Flamengo está recuperado e que agora vai deslanchar. Pode até acontecer, sim, mas o jogo de hoje não garante isso, como a gente costuma ver depois de uma vitória dessas na empolgação do torcedor, Pedro. Mas é uma referência do que o Flamengo é capaz. Fala, Pedro. Não, fazer uma pergunta ao Ben até passar para a mesa, porque ele falando essa coisa dos jogadores frenéticos, me ocorre uma situação passando muito pelo grande nome do jogo para muita gente, que é o Gerson hoje. O Gerson não é exatamente esse jogador frenético. E para mim, ele acaba simbolizando isso que o Birner fala. Ele controla, ele sabe a hora de acelerar, ele sabe a hora que ele arrasta para o outro lado para confundir a defesa, ele sabe a hora que ele tem que jogar uma bola um pouco mais próxima, ele sabe a hora que ele tem que inverter para buscar alguém passando, ele sabe a hora que ele pisa. Então o Gerson acaba para mim, queria até te perguntar, Birner, passar para o Léo, para o André, para o Calça, simboliza um pouco dessa coisa de não ser tão frenético, cadencia, mas também cria bastante como o time queria. Eu acho que ele tem essa característica, mas eu vou ser bem sincero aqui, eu acho que em outros jogos do Flamengo estava faltando um pouco mais de competitividade. Eu não estou falando que os jogadores não corriam ou não competiam. Eu acho que o jogador tem que gostar de ganhar. A derrota tem que doer mais do que simplesmente a crítica que ele vai receber da imprensa ou o xingamento que ele vai receber na rede social. Ele precisa gostar de ganhar. E saber lidar também quando isso não acontece com a situação. E eu acho que o time do Flamengo estava lidando muito mal com os jogos ruins, com os resultados ruins. E quando competia, parecia um time pesado. Hoje, a partir do primeiro gol, quando o Bolívar lava, o Flamengo ficou um time leve. Ficou um time com a cara do Tite e com a cara do Flamengo. Para passar
para passar para vocês com uma informaçãozinha daqui do fim de semana ainda que eu acompanhei Flamengo e Corinthians aqui também. Você já citou a verdade muito na bancada, essa coisa do Flamengo se incomodar pouco. E o Cebolinha fala assim na zona mista do último sábado, mas hoje a gente conseguiu colocar intensidade. Então eu perguntei, mas por que essa intensidade que eu acredito que o Tite pede sempre não vinha antes? E ele fala um pouco disso, que o time não estava sentindo, e na sexta-feira véspera, quinta-feira de véspera do jogo contra o Corinthians, eles sentiram muito, eles se fecharam. Então parece que esse incômodo que você citou agora, veio no final da semana passada. E hoje me pareceu, quando eu cito o desarme, a competitividade, para pressionar lá em cima, para disputar a bola no meio de campo, eu acho que hoje deu para encarar um pouquinho, enxergar um pouquinho essa tal falta de incômodo quando você não ganha um lance em campo, quando você não encaixa uma sequência de vitórias. Só para complementar com essa informação daqui para vocês aí. Pois é, embora ninguém jamais tenha pedido raça a equipes que jogam bem, então é preciso tomar muito cuidado com essa impressão, porque tem gente que diz mesmo, fala assim, o tal time quis mais, como se o outro time... Não quisesse. Não, hoje não. Hoje não. Hoje tá. Tô afim, não. Vamos aqui no nosso 60% e, né, que tem fim de semana aí para curtir. Isso não existe no futebol desse nível. Existem times que jogam mal, existem times que não se comprometem, existem times que representam tudo o que está acontecendo de errado no ambiente do dia a dia, que treinam mal e por isso jogam mal. Mas o caso do Flamengo é um caso de jogo, é um caso de montagem de equipe, agora processo de construção de equipe. Os jogadores do Flamengo sabiam perfeitamente o que estava em jogo sábado passado à tarde no jogo com o Corinthians. Talvez uma mudança na comissão técnica, né, no meio de um fim de semana, há dias de uma partida decisiva pela Libertadores, provavelmente com esse argumento. Mexemos porque o jogo de quarta-feira é crucial. Não podemos deixar de ganhar do Bolívar. Tudo se arruma em termos de argumentos e explicações. Então, os jogadores do Flamengo sabiam que um resultado ruim, embora extremamente improvável, porque na comparação de time com time, o time do Flamengo numa noite média, tarde e noite média, ganha do Corinthians, e foi o que aconteceu. Sim. E hoje também, os jogadores do Flamengo, como todo mundo que acompanha futebol, sabe o que aconteceria se o Flamengo empatasse com o Bolívar hoje. Seria um resultado catastrófico. Aumentaria a pressão, talvez a mudança na comissão técnica. Antes do fim de semana, era interessante falar como vão se comportar os jogadores do Flamengo. Vamos observar como joga o time, as questões táticas de organização ofensiva, tudo aquilo que vinha sendo dito a respeito do Flamengo do Tite e os problemas e os defeitos que esse time mostrava, mas vamos ver como se comportam os jogadores. Os jogadores se comportaram como jogadores cientes do que estava em jogo, no sábado e hoje, noite de quarta-feira. E a resposta foi essa, um jogo melhor. Ele podendo ter um jogador de mais construção de um lado e ter essa característica do Everton de um outro, vai ajudar muito. E acho que essa compreensão de que o Dela Cruz precisa, como disse o Birner, ver mais o jogo de frente, ter mais essa capacidade de distribuir. E o Dela Cruz hoje ele é destacadamente o melhor jogador do Flamengo. Ele é o cara que, se o time vai mais ou menos, ele vai mal, e se o time vai bem, ele vai bem, aliás, e se o time vai bem, ele vai muito bem. Ele é um incômodo constante para o adversário. É isso. Então, assim, você não vai vê-lo nas estatísticas de gol e assistências com aquela frequência, mas olha pro Dela Cruz que você vai entender o jogo do Flamengo. Né? Então, se o time ajudar, ele vai conseguir se destacar ainda mais. Porque o cenário do Flamengo desandar e trocar o técnico é bom para quem? É bom para os jogadores que vão ter que adaptar a outro método Chega também, mais uma vez e de novo, não é. É bom para o clube que vai pagar mais uma rescisão e não é uma rescisão qualquer. Não é bom para ninguém, Bertozzi. Não é bom para ninguém. Então, acho que nessas horas, assim, se os jogadores se comunicaram, se os jogadores tentaram achar soluções, se a comissão técnica conseguiu trazer algo de diferente, não importa, né? O que importa é que o Flamengo fez 2 jogos de nível mais próximo, ainda não no nível que esse time pode alcançar, sim, mas dando sinais de que a barra desse time ainda é muito alta e que pode ser alcançada, né? O De La Cruz joga numa zona do campo onde as marcações não são tão intensas. Exato. E no Maracanã, o Flamengo, que ontem acho que até deu uma respirada, mas de verdade fica aliviado depois da atuação que conseguiu ter hoje contra o Bolívar dentro de casa, venceu por 4-0. E aí agora sim o Flamengo consegue voltar à zona de classificação, mas mais do que isso, na última rodada, muito provavelmente só confirmar a classificação para as oitavas de final da Liberta.
E mais do que isso tudo, com uma boa atuação, que eu acho que era a grande questão do Flamengo do Tite, né? Nos últimos jogos, ok, não tinha tido resultados e tal, mas acho que a questão da atuação não estar sendo boa era pros torcedores do Flamengo um problema, e acho que a gente conseguiu ver uma atuação parecida, de alguma forma, com o que a gente viu com o Corinthians, e aí o torcedor dá uma respirada. Tudo bem, Murfiga? Boa noite. Boa noite. O Flamengo dá uma resposta, o segundo jogo com vitória e com bom desempenho. E acho que o campo está deixando cada vez mais claro, né? O jogo do Flamengo, o bom jogo do Flamengo é um jogo por dentro, é um jogo de aproximação, é um jogo que tem um Gerson mais participativo, que tem um dos meias jogando bem. O campo está deixando cada vez mais claro, né? O jogo do Flamengo, o bom jogo do Flamengo é um jogo por dentro, é um jogo de aproximação, é um jogo que tem um Gerson mais participativo, que tem um dos meias jogando bem. No jogo contra o Corinthians foi o Lohan, acho que hoje teve uma movimentação interessante do Arrasca. O De La Cruz, de novo, fazendo um jogo muito intenso. Acho que o Alan é uma figura importante de ser falada, porque ele dá mais opção de saída de bola, ele tem mais preenchimento de campo do que o Pulgar. Talvez com a bola no pé o Pulgar seja mais jogador, mas o campo vai se organizando e dando as respostas, eu acho, para o Tite, que, assim, com os dois pontas, a minha impressão é que essa ideia vai morrer. Né? Vai ter o Cebolinha de um lado e do outro lado um falso ponta, que vai cair por dentro toda hora, vai gerar espaço para o lateral, enfim. É um bom jogo do Flamengo que se recoloca na situação de, pelo menos, classificação tranquila, mas a luta pelo primeiro lugar ainda não depende de si, né? Vai ter que torcer para o Bolívar dar mole contra o Palestino. Só que o jogo como diria o outro, é em Bolívar, né? É em Bolívar. Então é difícil, mas o Flamengo se complicou num grupo para a questão de primeira colocação, mas pelo menos a tragédia não parece que vai acontecer. Eu quero... E no caso do Palmeiras deu óbvio, né? Eu quero entrar no detalhe daqui a pouco dessa ideia aí do Flamengo. VS, queria te ouvir, claro, sobre essa vitória do Flamengo, que eu acho que dá uma aliviada no torcedor, né? Sim, dá uma aliviada, tanto pela colocação no grupo, né? O Flamengo começou a quinta rodada com possibilidades reais de não se classificar, dependendo do que acontecesse no jogo dele, dependendo do que acontecesse ontem no Milionários e Palestino, né? Porque eu acho que ontem começou o alívio e aí hoje você de fato respirou. Se ontem o Palestino tivesse vencido, o Flamengo poderia se colocar numa situação de ver um empate classificando os dois, Bolívar e Palestino na última rodada, que nunca é bom. Por mais que eu não esteja aqui dizendo que eles iam combinar, mas em algum momento o cara olha e fala, você tá passando, eu tô passando, né? Então, né? Por que a gente vai ser complicado? Exatamente. Então, acho que isso começou e hoje o Flamengo fez a parte dele com uma bela atuação, e eu recentemente estava criticando o Tite pelo Flamengo atacar pior do que atacava com o Vitor Pereira e pior do que atacava com o Sampaoli. E nos últimos dois jogos acho que o Flamengo conseguiu um volume muito bom de ataque, uma consistência, um funcionamento muito bom, e construiu um 4-0 que não é muito comum nos trabalhos do Tite, né? Geralmente o trabalho do Tite faz 2-0, tá ali controlado o jogo, e hoje o Flamengo continuou indo para cima, teve mais chance, poderia ter tomado o empate, é verdade, mas construiu uma boa... Foi o início, né, eu acho, que sofreu depois. Construiu uma boa vitória, acho que numa produção ofensiva muito interessante. Ô, Mauro Beto, acho que muita gente... Bom, não sei se muita gente mas vai ter para sempre, né, uma sombra do Jorge Jesus em qualquer técnico, inclusive no Tite, que é o melhor técnico que temos no futebol, ou o brasileiro, pelo menos. Acho que no futebol brasileiro, né, tem gente que pode achar que é o Abel Ferreira, enfim, que o Vojvoda faz um bom trabalho no Fortaleza e tal, mas se esperava que desse a resposta. Aí demorou um pouquinho, mas dando um tempo, acho que o Tite está entendendo o que funciona melhor nesse Flamengo, e aí o Formiga tocou no ponto de jogar um pouco mais por dentro, mas, na verdade, mais aproximado, né? Não tanto com os caras tão abertos assim.
acho que ele está encontrando alternativa e saída, né, Maurito? Boa noite. Boa noite a todos. Acredito que sim, né? O Flamengo acho que tinha falado semana passada, que eu lembro a respeito disso. Bom, todo mundo via que estava espaçado com a bola e sem a bola, ok. Mas que podia tentar algo que se via, e mesmo sendo o Everton Ribeiro, você tem outros jogadores com essa característica que podem fazer. E a ideia inicial do Tite não foi legal, ou não estava rolando, e já estamos chegando a 8 meses do Tite, não estava bem. E melhorou contra o Corinthians que vinha muito mal, dever dizer, mas ontem foi muito bem na Sul-Americana e na Neoquímica Arena. Hoje o Flamengo venceu muito bem o Bolívar, um gol aos 57 segundos facilita, sim, mas teve um gol, teve 2, teve 3, teve 4, né? Então, assim, não é pouca coisa. E acho que aos poucos as coisas vão se acertando, e não é só o Tite, que é muito bom e muito experiente. Aos poucos os treinadores vão fazendo, e não dá para imaginar que um time que tem um nível de elenco, de investimento, de torcida e de história, sobretudo recente do Flamengo e Libertadores, e não só na Libertadores, e de um treinador com a capacidade, inteligência e maleabilidade do Tite, né? Comissão técnica que é muito boa também, todos são muito bons e muito experientes e tal, que as coisas não se ajustem. Então, o que o Flamengo apresentou hoje é o que a gente não pode exigir, mas é o mais provável que venha apresentar, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. É interessante dizer que o Flamengo está em crise no Brasileiro e ponteando o campeonato, né? Então, assim, é uma pressão tanto exacerbada. Acho que nisso eu falei, tudo... muito mais de nível de atuação do que de resultados, né? O questionamento ao trabalho do Tite. É que nisso tudo tem um resultado que é inadmissível, que é a derrota para o Palestino. É isso. Né? Isso é muito ruim. A derrota para o Palestino... E alguns desempenhos muito ruins mesmo. Então, é que os desempenhos, eles estavam amparados, escorados com uma... Né? Por exemplo, quando o Flamengo empata com o Red Bull Bragantino, aí depois, no dia seguinte, tem uma estatística que apareceu lá, é o melhor início do Flamengo, do brasileiro, na era do Landim. Porque em 2019 o Flamengo tinha menos pontos do que tinha. Então, assim, e contra o Red Bull ainda teve uma arbitragem para mim deletéria. Exatamente. Então ainda reclamou da arbitragem com razão. Então acho que é isso. Acho que acabou que na esteira da derrota para o Botafogo, que não vou dizer que é uma derrota normal, mas é um clássico, pode acontecer, e o Botafogo foi melhor que o Flamengo no segundo tempo, em especial. Depois, o empate com o Red Bull Bragantino, com o primeiro tempo muito ruim, aí vem a derrota para o Palestino. Isso é que é o ponto fora da curva, né? Sim. A derrota para o Palestino, no sentido de resultado, é um ponto fora da curva. E desempenho também, porque foi, acho, um dos piores jogos que eu vi do Flamengo nos últimos, sei lá quantos anos. É que o desempenho já estava posto ali, né? É que o resultado, a derrota palestina, é fora da curva. Agora, uma parada que o Tite, talvez, assim, conhecendo o trabalho do Tite, ele acha que, óbvio, está bem feliz com o 4-0, com as respostas individuais de algumas figuras e tal. Mas se você for olhar o primeiro tempo, assim, o Flamengo se expõe um pouco, corre alguns riscos que eu acho que precisava correr. E aí, para jogar marcando muito lá em cima, como o time fez hoje, e acho até que funcionou, roubada lá no alto, pressionando muito, tentando jogar mais, você ia dar um campo para um time que queria aquilo. Então, sim, o Flamengo poderia ter tomado um empate, ficou isso aqui, né? Com a bola que vai na trave e volta na mão do Ross e tal. Sim. Um ou outro lance ali do Bolívar, que é um time com limitações, mas organizadinho, mas você se expõe. E eu diria que ele é um dos poucos times que não se escora só na altitude. Sim, ele joga. O Bolívar sabe jogar. Sabe jogar. Assim, tem investimento, existe um projeto que passa pelo Bolívar ali, que é o mesmo que está por aqui no Bahia e tal. Então, assim, o Bolívar é um time para se observar, para agora e para daqui a um pouco. Dito isso, eu acho que o Flamengo se expôs e está tudo certo. E aí o Tite pode olhar para um jogo desse e falar, putz, 4-0, legal, mas eu acho que ele, no íntimo ali, ele não fica 100% satisfeito em saber que o time dele correu riscos. Só que eu não sei se ele vai encontrar esse amasso que o Flamengo, que a torcida quer que dê, sem risco nenhum, pô. Isso aí é pro City, e aí lá é para pouquíssimos, pô. Esse amasso que se cobra, eu quero que jogue, porque assim, o time do Jorge Jesus, ele várias vezes se expunha ali, mas ganhava e às vezes passava diluído, um ou outro susto, e ia. Eu acho difícil porque... Então esse foi o vídeo aí, galera, e se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino, e o Flamengo venceu aí, vitória importantíssima para o Flamengo. Era uma vitória que a torcida estava esperando e uma vitória que não foi simples, né? Foi uma vitória que o Flamengo aplicou uma goleada em um time que na altitude lá causou problemas ao Flamengo, né? Eles aproveitaram muito bem quando jogaram em casa, né? Acharam que iria ficar por isso mesmo,
O Flamengo sofreu muito quando foi lá a Bolívia, né, em La Paz, para poder enfrentar eles. E o Flamengo não conseguiu vencer, né? A gente sabe que tem a questão da altitude, é muito difícil jogar lá, então o Flamengo não conseguiu e eles aproveitaram muito, né, pelo fato de já estarem acostumados a jogar lá. E aí o Flamengo perdeu. O Flamengo até chegou a empatar, né, 1-1, depois eles viraram e o Flamengo perdeu, né, voltaram de lá irritadíssimos porque é ruim jogar em altitude, mas o Flamengo se esforçou ao máximo hoje, jogou demais para que pudesse estar devolvendo, né, não apenas a derrota que recebeu lá, mas também jogar demais para golear o time, né, para poder mostrar que o time do Flamengo é um time muito superior, amplamente qualificado, e que na América do Sul não existe outro time tão qualificado quanto o Flamengo em questão de elenco. Então dessa vez o Flamengo mostrou isso em campo e todo mundo viu. Então é isso aí, galera, é isso aí. Esperamos agora que o Flamengo continue se esforçando, né, para poder vencer. O Brasileirão vai ficar pelo menos 2 semanas aí sem ter jogos, e nós vamos estar aguardando aí, trazendo sempre notícias para vocês. Se inscreve no canal, ativa o sino, comenta o que é que você achou da vitória do Flamengo, o que é que vocês pensam aí da sequência da temporada pro nosso Mengão aí. E é isso, até o próximo vídeo, tamo junto.